A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. E eu já quero te convidar a refletir. Já quero te convidar a entender que o Senhor Jesus tem uma mensagem para a sua vida. Então, não desconsidere, não ignore. Você não pode dizer que está ficando sem alimento espiritual, mas você pode dizer que está ignorando o alimento espiritual. Pai, em nome de Jesus, me coloco na tua dispensação para ministrar a tua palavra, trazer o alimento para a tua noiva nesta noite. Usa-me, fala comigo e através de mim. Profetiza sobre a tua igreja e faça milagres acontecer através desta palavra que o Senhor falou comigo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está no livro de 2 Reis, capítulo 7. Eu vou ler o capítulo todinho, gente. Sabe por quê? Porque ele todinho tem mensagem para nossas vidas. Não fica preocupado com o seu tempo, não. Senta aí e escuta. Porque se você não pode escutar sentado, escuta fazendo as suas coisas, mas escuta, ouça, ouça. Só tem 20 versículos. E você vai ver o que Deus vai falar com você. O tema da palavra é: Eliseu prediz abundância de viveres. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Quem sabe quem é Eliseu aí? Todos vocês sabem? Eliseu, o profeta que sucedeu Elias e ficou com a porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Vamos lá. E por que Eliseu ficou com a porção dobrada? Quando ele pediu, Elias disse: se você estiver comigo no momento que eu for tomado, você receberá a porção dobrada. Ele pediu a porção dobrada e ele recebeu, porque ele andou com o homem de Deus. Andou lado a lado, né? Vamos repetir? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Cabe ressaltar aqui, nesse primeiro versículo, que Samaria estava sem água, sem chuva, estava passando por um tempo de escassez. Samaria tinha recebido uma punição de Deus mediante a boca do próprio profeta Elias, né, que eu acabei de mencionar, de que não choveria sobre Israel. E até que depois começasse a chover, para que tudo pudesse voltar ao seu devido lugar, muita coisa demoraria. Elias já tinha partido? Já. A chuva já tinha caído? Já. Mas até que nascesse, até que, né? Passava-se um processo difícil ainda de falta, digamos assim, de alimento. E Eliseu vai profetizar isso, que no dia seguinte, naquela mesma hora, né, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: um capitão em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. Isso é muito forte, gente.
Porque aqui tinha um homem que andava com o rei, né? Que era o sucessor ali do rei. Perdão, a palavra de Deus vai dizer, cuja mão do rei, né, se encostava, a mão do rei se encostava, debaixo da mão do rei repousava, aos cuidados do rei, debaixo da autoridade do rei estava, e ele vai duvidar da profecia de Eliseu. Queridos e queridas, antes de você duvidar da profecia de um homem, de uma mulher de Deus, cuidado, porque você pode perder a bênção e, muito além da bênção, pode perder a vida. Escuta o que vai acontecer com esse homem. Eliseu vira e diz, não só, ele vai dizer, nem que Deus abrisse, o homem vai dizer, né? A janela do céu e derramasse tudo isso que você está falando, não daria, não seria possível. E aí, Eliseu responde, não só vai ser possível, como você não vai comer, você não vai desfrutar dessa bênção. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Quem duvida não merece sentar à mesa. Quem duvida do que Deus tem prometido não merece fazer parte do milagre. Quem duvida das bênçãos de Deus não merece a bênção de Deus. Quem duvida que Deus vai cumprir aquilo que ele está prometendo não é digno de sentar à mesa com ele. E ali Eliseu vai dizer: você vai ver, só que você não vai comer. Você sabe o que é você ver o milagre e não poder recebê-lo? Você imagina esse milagre que você está buscando aí. Se você duvidar, um homem, uma mulher de Deus chegar para você e falar assim: olha, dia tal, tal hora, ou breve, você estará tomando posse desse milagre. E você fala: eu não acredito, já falaram tanto. Aí Deus vira e fala assim: você vai ver o milagre acontecer, mas você não vai desfrutar dele, porque você duvidou. Nós temos uma história semelhante, né? Não que ele não desfrutou, mas que ele ficou sem ver porque duvidou. Foi o de Zacarias, que Deus fez ele ficar mudo, porque ele duvidou do milagre. Mas aqui o caso foi muito mais sério. Porque quando o homem de Deus falava antigamente, e hoje em dia não é diferente, só que as pessoas não estão tendo mais temor ao homem e à mulher de Deus, o Senhor garantia as palavras de sair dos seus lábios, mas como para o Senhor garantir, nós temos que estar com a nossa vida diante de Deus, consagrada. Vamos lá. Você não comerá, disse Eliseu. Você verá o milagre, mas não vai comer. Você verá, mas não terá direito a ele, porque você duvidou. E 4 homens leprosos, estou lendo agora o versículo 3 de 2 Reis 7. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morreremos? Vamos lá. Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos na cidade. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial de Sírio, chegando à entrada do arraial de Sírio, eis que não havia ali ninguém. Ali tinha 4 leprosos que já estavam, né, famintos, já estavam carecidos, necessitados, já estavam aguardando, contando os dias para a morte. Falou: ó, se eu ficar, eu morro. Sabe aquele ditado que a gente já ouviu muito falar? Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come? Tipo assim, ele falava: se a gente ficar aqui, a gente morre, se a gente sair, a gente morre. Pelo menos a gente vai morrer tentando buscar recursos com os sírios, achando que os sírios também tinham ali provisão para eles. Mas quando eles chegaram na porta ali, né, no arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos,
como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Nós vamos entender nessa parte que os sírios estavam sitiando Israel e era mais um motivo pelo qual Israel estava com escassez de alimento, né? Além deles estarem passando já com pouca provisão de colheita, por terem passado recentemente por toda a história que eu já relatei aqui de Elias, da seca. Israel estava sitiado ali por sírios, pelos sírios. O que é sitiado? Eles estavam cercando, os sírios estavam ali cercando, querendo tomar, querendo invadir. Mas Deus fez com que, né? O Senhor fez com que eles ouvissem um arraial de ruídos de cavalo, com ruídos de grande exército, e eles acharam que o rei de Israel tinha unido força com outros reinos para destruí-los, e todos eles foram embora. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava e fugiram para salvarem suas vidas. Gente, preste atenção nesse versículo 7 que aqui nós vamos entender que eles ficaram com tanto medo que eles deixaram todos os seus bens para trás. Os sírios foram embora com medo de morrer. E esse barulho de cavalaria, quem mandou foi o nosso Deus. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, numa tenda, numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram água, coisas e se esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fizemos bem. Esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal pode nos sobrevir. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei, né? Que aqui a cidade está vazia. E os sírios fugiram. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros das cidades e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber que é que os sírios nos fizeram. Bem, bem sabe eles. Vamos continuar aqui, peraí, deixa eu virar a página. Bem sabe eles que es, que es, peraí, gente, a palavra está escrita errada aqui, mas eu vou conseguir entender. Bem sabe eles que esfaimados estamos, ou seja, né? Sabem eles que estão todos carecidos, necessitados, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então o rei começou a imaginar que os sírios tinham armado uma cilada. Ele não acreditou, ele não imaginava que Deus, né, tinha feito esse mover, segundo as palavras ali do profeta Eliseu. Ele não acreditou nesse, né? Nem imaginou essa possibilidade. E ele começou a imaginar que provavelmente os sírios estavam armando uma cilada, se escondendo,
E quando, né, eles fossem para lá, o que ia acontecer? Eles sairiam do esconderijo e invadiriam Israel. Bom, vamos continuar. Então, um um dos seus servos respondeu e disse: Tome-se, pois 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão que de israelitas que já pereceram. Envolvê-lo, enviemo-los a ver e vejamos. Um dos servos disse: que a gente vai perecer, morrer tudo de fome mesmo? Vamos fazer o seguinte: manda os 5 cavaleiros lá, né? Se eles morrerem lá, não morrerem lá, eles vão morrer aqui dentro mesmo, porque estamos todos famintos. E tomaram, pois, 5 cavalos de carro, e o rei os enviou para o exército dos sírios, dizendo: ide lá e vê. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressados, se lançaram fora. E voltaram os mensageiros e os anunciaram ao rei. Então os mensageiros foram, viram que os sírios fugiram tão apressado que foi lançando as coisas deles até fora pelo caminho, por medo, achando que o rei tinha feito aliança, né, com os outros reinos, e estavam ali prontos para poder matá-los. E eles fugiram, mas era, né, já falamos e repetimos, o próprio rei, o próprio Deus que tinha mandado os cavaleiros do céu fazer esses barulhos. Então saiu o povo e saqueou, perdão, gente. Saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida, olha o que o profeta Eliseu falou lá atrás, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor através do homem de Deus. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava o tal. Lembra aquele que falou: nem que Deus abra a janela do céu vai acontecer. Qual a mão do rei se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falará ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, a esta hora, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele capitão, né, respondeu ao homem de Deus, o que ele disse? Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme a sua palavra? Tipo assim, sua palavra não é nada diante, né, de um milagre tão grande como esse. E o homem de Deus disse: eis que o verá com os teus olhos, porém desse milagre não comerá. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Gente, essa palavra é muito forte. E você já pode entender e começar a entender. A primeira mensagem aqui, por isso que eu quis ler ela todinha para vocês, já li vindo ministrando, que quando Deus fala, não tem mimimi, não tem rererê, não tem meu pé me dói, não tem nada. Quando Deus fala, tá falado. Quando Ele decreta, tá decretado. Quando Ele manda, tá mandado. E não tem que duvidar. Às vezes Deus usa nossas vidas, Deus fala as coisas e a gente sente no ar, né? Pessoas duvidando. Cuidado, não duvida do que Deus fala, porque você pode ver o milagre e não fazer parte dele. Ou ainda ser sentenciado.
Deus falou ontem, falou domingo na casa poderosamente. E ele disse mais: não se misture para que não respingue. Deus falou muito forte, Deus decretou uma sentença e vamos estar atentos a elas. Aqui nós vemos um homem de Deus liberando uma sentença de bênção, ministrando uma bênção sobre a cidade, e vemos um homem auxiliar do rei, alguém de título, alguém forte, alguém em braço direito do rei, duvidando. E aí, o que o homem de Deus diz? Você vai ver o milagre, mas você não vai receber. Olha a força da palavra do profeta. E olha o poder e a presença de Deus na profecia. Deus vai levantar quem? O improvável. Os 4 leprosos. E aqui Deus está dizendo: não espere que o seu milagre vai vir de gente grande, não. A sua honraria vai começar com os corajosos e não com aqueles que ousam, com os corajosos, e não com aqueles que têm muito, que vai falar, eu tenho tanto que eu vou ajudar. Não. Mas vai começar com aqueles que falarem, que pensarem assim: eu vou ajudar, porque eu quero ser abençoado também. Porque você vê que os leprosos chegaram na cidade. Eles foram para a cidade com o seguinte pensamento: ah, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for para lá, os sírios vão ficar com raiva de mim e vão me matar do mesmo jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para lá, nós vamos para lá e vamos tentar ser aceito comer alguma coisa no meio dos sírios. Só que quando eles chegaram lá, os sírios tinham fugido, porque Deus tinha feito eles ouvirem, né? Como foi dito, barulho de cavalaria, e eles acharam que o rei tinha feito aliança com outros reinos e vinham com força total para cima deles. E é isso que Deus vai fazer. Deus está me dizendo aqui nessa noite para dizer a vocês: o Senhor vai confundir os nossos inimigos. E eu sinto aqui no momento que eu falo que o Senhor já está confundindo. Eu sinto pessoas, Deus já me mostra no campo espiritual pessoas assim: ah, não é possível. Tem alguma coisa acontecendo. Não, tem alguma coisa acontecendo, isso não é normal. Não, tem coisa no ar, tem coisa no ar. Já tem gente até com medo. Aleluia. Deus mostra que já tem gente, ó, pensando em fugir. Mas aí eles entram, comem, bebem, vai em outra, comem, bebem, e eles pensam assim: não, não é justo. Nós estamos vendo lá todo o reino passar fome, vamos voltar e comunicar ao rei que os sírios fugiram, para que todos possam desfrutar também. E eles chegam, falam com o guarda fala com o rei, né, fica com medo de ser uma armadilha, o que é natural. Muitas das vezes sentimos medo, não podemos deixar o medo nos paralisar. Precisamos ousar na nossa fé. Mas tinha ali alguém que disse: vamos mandar um grupo. Se o grupo morrer lá, lamentamos, mas ele morreria aqui dentro também, porque vamos morrer todos de fome. E mandaram um grupo para ver, e esse grupo já começou a ver as coisas dos sírios jogadas pelo meio do caminho, que eles haviam fugido rápido com medo. E aí ele volta e conta para o rei que verdadeiramente a cidade está abandonada e todas as coisas dos sírios estavam ali. E na porta de Samaria estava aquela medida, exatamente o que o profeta falou. E nisso o homem que era o braço direito do rei, do qual aquele que a mão do rei apoiava, foi o primeiro a correr para o portão. Foi o primeiro a ver. Só que ele não pôde desfrutar dessa bênção. Por quê? Porque ele duvidou. E o que foi dito lá domingo? Cuidado para não respingar, porque será punido junto. Então, meu irmão, minha irmã, não duvide e não se envolva, porque como Deus fala, ele cumpre. E aconteceu exatamente como o homem de Deus falou. Os cavalos, o povo, todos animados para poder entrarem, tomarem posse das riquezas, das comidas, de tudo que os sírios tinham deixado para trás, passou atropelando o homem do qual o rei apoiava a mão, aquele que duvidou do homem de Deus. E ali mesmo no portão, vendo o milagre, vendo a bênção,
de frente para a vitória, sem poder desfrutar da vitória, por ter duvidado, ele morreu. E nós não queremos ser esse homem, né? Nenhum de nós. Então vamos continuar crendo, sem duvidar, sem desanimar, sem parar, sem desistir, porque Deus me traz aqui nesta noite para dizer para você: o que eu prometo, eu cumpro. Eu estou no controle de tudo. E quem crê não só verá, mas desfrutará da vitória que está por vir. Mas quem duvidar, eu vou permitir viver, mas só para ver, mas não vai desfrutar. Aí você escolhe agora de que lado você quer estar. Do lado daqueles que creem e não só verão, como também desfrutarão do milagre, ou do lado daquele que duvida e terão a oportunidade para que o nome do Senhor seja honrado na tua vida. Terão a oportunidade de ver o teu milagre, mas não terão a oportunidade de sentar à tua mesa e desfrutar dele, podendo ser sentenciado de forma bem rígida, conforme assim desejar o Senhor. Reflita sobre essa palavra e tenha cuidado para escolher o lado que você quer estar. Eu já decidi. E você? Deus abençoe e a paz.